Amigos que nos acompanham, a partir de agora, estamos em 2022, é o Bento em Vindima, é a programação que celebra a colheita da uva. E nós queremos falar de novidades em nossa região, da vitivinicultura, do enoturismo, porque o Vale dos Vinhedos pulsa neste período. E nós queremos conversar com o enólogo, empresário, ele que adotou a Serra Gaúcha há mais de 5 anos e que lidera um projeto da Chamon Garbim Vinhos Clássicos, sediado no Vale desde 2021, mas com projetos anteriores a uma estrutura que conta com loja de comercialização de vinhos, que recentemente iniciou um projeto com jantares temáticos e que agora traz também algo novo para Bento, região e para o turismo em geral, que é uma atividade que envolve música e vinhos, naturalmente vinhos brasileiros. Eu estou falando com o Douglas Chamon, a partir de agora, que gentilmente aceita o nosso convite. Chamon, você que chegou à Serra Gaúcha, capixaba do Espírito Santo, entusiasta do vinho brasileiro, fale para quem está nos acompanhando quais são essas recentes novidades que prometem alavancar ainda mais o Vale e esse período de vindima. Tudo bem, Chamon? Bem-vindo. Tudo jóia, querido Felipe Machado. Muito obrigado pela oportunidade. Você sempre nos apoiando, sempre apoiando o setor e possibilitando o nosso contato com os moradores da região. Isso, para a gente, é muito importante. Apesar de nós, eu e o meu sócio, Daniel Garbim, elaborarmos os nossos vinhos desde a safra 2017, somente o ano passado, no ano de 2021, nós abrimos a nossa loja, a nossa adega, aqui no Vale dos Vinhedos, para a apresentação, comercialização dos nossos vinhos. E você falou muito bem aí no começo que o Vale pulsa, né? Pulsa nessa época, pulsa na vindima, mas, por incrível que pareça, o Vale dos Vinhedos, ele pulsa o ano inteiro, porque é maravilhoso, né, o local aqui, mas, por incrível que pareça, eu ressalto isso, nós temos um grande afluxo de turistas aqui no Vale dos Vinhedos, turistas do Brasil inteiro, mas eu sinto falta do morador da região, do morador de Bento Gonçalves, do amante do vinho, que mora em Bento Gonçalves, que mora em Garibaldi, que mora em Carlos Barbosa, em Farroupilha, enfim, na região. Eu sinto falta deste amante do vinho aqui também no Vale dos Vinhedos, não só o turista. E no caso, então, da Chamon Garbim Vinhos Clássicos, além das degustações orientadas que fazemos durante a semana e nos fins de semana, que recebemos, né, nas quais recebemos principalmente turistas de fora que vêm aqui para conhecer os nossos vinhos, nós temos tentado fazer alguns eventos, jantares, almoços temáticos harmonizados, que, de certa forma, nós buscamos atrair o morador da região, para ele vir aqui, não necessariamente fazer uma degustação orientada, mas ele vem para jantar e tomar os nossos vinhos, vem para almoçar e tomar os nossos vinhos. Reforçando, nós não somos restaurante, né? Nós só fazemos um ou outro evento temático para a divulgação dos nossos vinhos com algum prato a ser servido. E agora, então, como eu sempre fui um amante da boa música, do jazz, do blues, do rock, de uma música de alta qualidade, eu e o Daniel Garbim estamos começando um projeto. Na verdade, fizemos o lançamento, né, o primeiro evento no dia 13 de janeiro, numa quinta-feira à noite, Vinho e Música. Convidamos artistas, músicos da região, então eles vêm aqui, tocam a música e
as pessoas, os amantes do vinho, vêm, degustam um vinho, uma tábua de frios e curtem uma boa música. Ou seja, vamos fazer também, não só bares terão música ao vivo, mas a Chamon Garbim Vinhos Clássicos aqui no Vale dos Vinhedos terá, então, sempre aí novos eventos de música ao vivo para a degustação dos nossos vinhos e queremos muito que o morador da região possa vir participar com a gente. Cada empresa tem a sua filosofia. E a Chamon Garbim, que recentemente está no Vale, ela segue uma ideia não só da cultura do vinho. Eu queria que você falasse que ideia é essa, porque o Chamon ele é enólogo e ele é empresário e ele é viticultor. Na verdade, esse projeto ele é viabilizado na elaboração de vinhos, né? Você adquire vinhos também de produtores, que a partir de então é feito um novo passo na elaboração. Cada empresa tem a sua filosofia, como eu disse, mas por que a sua filosofia da sua empresa ela é, digamos assim, diferente das demais, além de querer né, chamar a atenção daquele morador aqui mais próximo, Chamon? Fale um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que a gente faz, né? Nós temos hoje parceria com 5 viticultores em diversas regiões, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, ou seja, desde a Campanha, né, a Campos de Cima da Serra, passando pela Serra do Sudeste, passando pela Serra Gaúcha, naturalmente, de viticultores que produzem e cultivam uma uva de ótima qualidade. Então, a gente foca na uva de ótima qualidade para elaborar. Então, nós temos a gente adquire a uva destes viticultores e nós elaboramos o nosso vinho com uma filosofia de tipicidade bem diferente da tipicidade do vinho moderno. E aí é importante ressaltar que eu não estou fazendo nenhuma aqui analogia ou comparação em termos de qualidade de vinho, mas sim de tipicidade. Por quê? Nós, pelo próprio nome, ou como o nosso nome diz, vinhos clássicos, nós fazemos um resgate da tipicidade do vinho clássico, do estilo europeu, que existia até a década de 1980. E, com isso, realmente, o estilo do nosso vinho, a tipicidade do nosso vinho, o paladar, as características do nosso vinho é realmente distinto do vinho moderno atual, né? Que tem como foco bastante álcool, bastante madeira, mais dulçor, baixíssima acidez, então taninos muito macios, ou seja, é um vinho sempre muito compotado, muito macio, mais adocicado, bastante madeira e bastante álcool. Esse é o vinho, o grande vinho que caracteriza o vinho moderno. Nós buscamos fazer um outro estilo de vinho, na nossa opinião, para aqueles degustadores que estão mais evoluídos em termos de paladar e não querem excesso de álcool, ou excesso de madeira, ou excesso de dulçor e compota no vinho, mas sim querem um vinho gastronômico e estruturado, em boa acidez e bons taninos. Isso falando dos vinhos brancos, rosé e clarete. Então, os nossos vinhos não têm como foco álcool, madeira e açúcar residual. Compota, nosso vinho tem como foco uma boa acidez, no caso dos vinhos brancos, rosé e clarete, e boa acidez e bons taninos, no caso dos vinhos tintos. Para quê? Para que a gente possa harmonizar, porque esse tipo de vinho, na nossa opinião, é o que harmoniza bem com pratos, seja desde a carne aos frutos do mar. E, com isso, nós realmente acabamos recebendo um público que é distinto, é um público que busca algo diferente, que está buscando um vinho mais clássico, um vinho um pouco mais legítimo, que, sobretudo, represente mais a cultivar a uva, a sua região, ou seja, cada vinho com sua característica, ao invés de muito álcool, muita compota, muito dulçor e muita madeira.
Então, assim, o que é melhor, de forma alguma estou fazendo esta apologia aqui do que é melhor ou pior, é questão de paladar e questão de tipicidade. E eu entendo que o morador da região, aquele morador que ama o vinho, ele quer também conhecer coisas diferentes, vinhos diferentes, propostas diferentes. E é por isso que a gente está tentando fazer essa ligação com o morador aqui de Bento Gonçalves e das demais cidades, para que nós possamos atrair esse público para conhecer o vinho clássico, para conhecer essa nova tipicidade, que, na verdade, é um resgate que a gente está apresentando. Que bacana poder compartilhar novidades aí com o público que nos acompanha. Estamos falando aí com o Douglas Chamon, que é enólogo, que é empresário. Para a gente encaminhar sobre essas novidades, depois eu queria aproveitar um outro momento para que tu fales aí também sobre outros projetos que são desenvolvidos, né, sob a tua liderança, mas principalmente quem quiser então saber mais, né, como é que funciona, falaste que tens recebido grupos. Claro que são grupos pequenos, a gente sabe que a retomada das atividades tem acontecido de forma gradual, tem que fazer reserva, como é que pode se informar, qual é o melhor caminho para quem está nos assistindo e quer ter contato com o produto, mas com a experiência que a Chamon Garbim Vinhos Clássicos oferece. E fica à vontade para passar essa informação. E a sua colocação é bem importante, Felipe. Realmente, nós temos a elaboração dos nossos vinhos em pequeno volume, o nosso foco é realmente de um vinho de alta qualidade técnica, e o nosso grupo, a nossa estrutura, o nosso foco é atrair um público voltado ao vinho. Por isso que nós fazemos uma degustação, por exemplo, falando da degustação orientada que eu faço na parte da manhã ou na parte da tarde, a gente faz de 2 até 3 horas de degustação orientada com vários vinhos, nós oferecemos vários vinhos aos degustadores, então nós só fazemos realmente com um agendamento. Na parte da manhã, das 10 às 12, às vezes até às 12h30, e na parte da tarde, normalmente das 14h30 às 17 horas. Eu recebo os contatos em meu WhatsApp, normalmente, né, no 54999295300, tá? 54999295300. E aí a pessoa agenda a degustação para amanhã, para a tarde, diz quantas pessoas são, nós recebemos aquela quantidade exata, seja uma pessoa, seja um casal, sejam 2 casais, 4, enfim, mas normalmente em pequenos grupos, porque não só até por conta da pandemia, né, mas porque nós gostamos de dar um atendimento personalizado. Então, não é aquela coisa de chegar a gente o dia inteiro e vai degustando um atrás do outro, não é assim que a gente trabalha. Então, na degustação, seja na degustação ou nesses eventos, nos jantares, nos almoços que a gente faz, a gente sempre divulga, ou agora também no Vinho e Música, a gente faz, né, a divulgação via WhatsApp, via o nosso site. Temos o site chamongarbim.com.br, temos o Instagram, que é o Chamon Garbim também, é só procurar. Temos o Facebook, né? Então, em todas essas mídias sociais, nós divulgamos e o pessoal faz o contato e reserva para o almoço, para o jantar, para o vinho e música, para a degustação. E é bom que a gente, então, sempre recebe um número exato de pessoas, sabendo quantas pessoas vamos receber, para que possamos receber da melhor maneira possível. Perfeitamente. Bem, então eu queria, para a gente encaminhar aqui a nossa conversa e finalizar, que você aproveitasse esse espaço para comentar de um projeto que você também lidera, né, Douglas, que é o Vinificação em Grupo, que resulta também, né, numa nova proposta com estrutura física, são pelo menos 5 safras da Chamon Garbim, vinhos clássicos, agora com uma estrutura física recentemente, para receber o visitante, e
né? Um outro projeto que é de compras coletivas de vinhos, e que incentiva, né? O Douglas, ele é empresário, ele tem uma estrutura que ele vende vinho, mas ele também vende vinho de outras empresas, né? Quem está assistindo, mas como assim? Como é que funciona isso, né? Então, fala um pouquinho também sobre isso. Vamos aproveitar essa conversa, porque aqui é novidade, é experiência, e é por isso que nós estamos conversando. Desde a primeira safra que nós elaboramos, como eu sempre, bom, antes, né, de me tornar enólogo, toda a minha vida profissional foi no Espírito Santo, em outra área, como economista, mas eu sempre fui muito ligado ao vinho, nunca trabalhei com vinho antes de agora, não é? Mas sempre fui muito apaixonado por vinho e, assim, sempre tive muitos contatos com amigos, familiares, muitas pessoas que estavam ligadas a mim via pelo vinho. E desde que eu iniciei o meu trabalho como enólogo, na primeira safra, em 2017, junto com o Daniel Garbim, nós fizemos convites a algumas pessoas para que pudessem ser parceiros da nossa empresa, financiando a nossa produção. Então, basicamente, como eu trabalhei, como eu disse, né, como economista, como gestor econômico, financeiro e de investimento, eu montei uma forma de trabalho no qual as pessoas podem aportar recursos e elas financiam o próprio vinho e também financiam o trabalho e o vinho que nós elaboramos. Então, todos os vinhos que hoje nós vendemos na Chamon Garbim Vinhos Clássicos é uma parcela dos vinhos que são elaborados deste projeto de vinificação em grupo. Então, depois que nós entregamos os vinhos aos nossos parceiros, nós ficamos com uma parcela destes vinhos e que agora comercializamos na nossa loja Chamon Garbim Vinhos Clássicos. E para estes membros dos nossos projetos de vinificação, como eu sempre, né, me envolvi muito com os vinhos os vinhos e vinícolas dos meus amigos enólogos, antes de eu ser enólogo, né, desde a década de 90 eu vim aqui para conhecer as vinícolas e os vinhos, para esses membros dos projetos de vinificação, eu acabo sendo uma ponte para que eles possam conhecer e comprar vinhos também de outras vinícolas, não somente os nossos, mas também de outras vinícolas. Então, é o projeto original, que é o projeto de vinificação em grupo, no qual nós elaboramos vinhos, nós fazemos, né, eu e o Daniel, para os nossos membros, e o outro, que é o que você falou do compras coletivas, é um trabalho que a gente faz para estes membros que querem conhecer outras vinícolas, então eu também faço esta divulgação e essa possibilidade deles comprarem. Ramon, não vou deixar de lhe perguntar, essa estiagem, essa falta de chuva está preocupando produtores e é claro que os enólogos estão atentos, hein? Qual é o tamanho da preocupação? A gente sabe que vem pouca chuva pela frente, estamos no meio da vindima. O que você pensa sobre isso? Na verdade, Felipe, o que acontece, né? Neste sentido, você tem vamos supor, nós temos hoje aí um macro problema, que é a estiagem, né? Porém, a estiagem, ela é trabalhada, ou ela afeta, ou não afeta, ou ela é trabalhada em vários sentidos, desde o produtor até o próprio enólogo. Então, assim, em geral, normalmente se fala sempre em perda, né? Sim, vai acontecer, porque a perda, a partir do momento que há uma falta de água, a parreira acaba tendo uma menor produção, né? Então, o que acontece? A produção como um todo, a quantidade de uvas produzidas, será, sim, afetada. O que nós
por outro lado, entendemos é que há produtores que se especializam em uma viticultura de maior qualidade de produto e não quantidade de produto. E estes produtores, esses produtores que se apresentam como produtores mais técnicos e com maior capacidade de manejar o seu parreiral, eles vão estar sempre mais aptos a enfrentar as adversidades naturais que existem na viticultura. Como, por exemplo, às vezes chove um pouquinho mais. Para quem produz grande quantidade, a chuva um pouco maior, por exemplo, dificulta a maturação. Para quem produz em uma quantidade controlada, com manejo especializado, ele vai adequar a quantidade de produção da sua parreira conforme a capacidade de insolação que aquela parreira tem. Ou seja, se você está num período de chuva e que a parreira não tem condição de maturar perfeitamente X quilos de uva, ela vai ter que trabalhar com X sobre 2. Da mesma forma, neste período, ou seja, para você reduzir o estresse hídrico da parreira, você não pode trabalhar com uma superprodução. Se você não tem como alimentar 10 pessoas, você só tem como alimentar 2, então você tem que ter 2 pessoas. Bom, se a gente tem 10 filhos, a gente não tem como fazer isso. Mas o produtor, se ele percebe que num período de seca, a parreira dele não vai ter condição, então, de ter uma carga de produto de X quilos, porque ela não vai ter água suficiente, e isso vai, inclusive, gerar risco para a sobrevivência da parreira, ele tem que controlar isso. Então, ele vai trabalhar a produção e todo o manejo para se adequar, claro, dentro do máximo que ele puder, a este problema que está acontecendo. Então, realmente, é bem comum, é natural que a maioria dos produtores trabalhem em grande quantidade, porque o preço da uva não é tão interessante e o produtor tem que produzir demais para que ele tenha um retorno maior. Esse produtor vai ter problema com esta produção maior para o seu retorno. Já aquele produtor que normalmente tem uma produção mais controlada, porque ele também trabalha com uma uva de mais alta qualidade e preços maiores, sim, como são os produtores ligados a nós. Eu, por exemplo, a gente chega a pagar 6, 7, 8, 9, até R$10 o quilo da uva, não é? E a gente sabe que no mercado em geral é bem menor. E aí o produtor ligado a nós não precisa desta produção tão forte, tão elevada. Por quê? Porque ele não está no momento da parreira produzir tanto, mas ele sabe que ele vai compensar este raleio, esta diminuição da produção para manter a qualidade da planta e do fruto. Ele sabe que ele vai poder contar com uma maior remuneração no preço. Então, isso são muitas variáveis, né? Claro que se fosse tudo perfeitinho, seria bom para todos os produtores, mas não é, o tempo não é, e aquele produtor que se adequa mais tecnicamente, ele tem melhor condição de passar estes momentos difíceis. Muito obrigado, Douglas Chamon, enólogo, empresário, economista, consultor, investidor e, por trás de tudo isso, né, um amante do vinho brasileiro que lidera esse projeto da Chamon Vinhos Clássicos, né, da Chamon Garbim Vinhos Clássicos, junto com o enólogo Daniel Garbim, que está aí no Vale dos Vinhedos, levando experiência nessa Vindima 2022. Chamon, obrigado pela participação. O enólogo Daniel Garbim, ele é gaúcho, forasteiro sou eu. É gaúcho, exatamente. Ele representa a terra. Bem, não estou com vinho aqui, né, para brindarmos, mas um simbólico brinde e um bom 2022.
Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade que você sempre nos dá, né? E obrigado a todos que prestigiarão aí a esta entrevista. Conversamos com o Douglas Chamon, na programação da Rádio Difusora. Muito obrigado a todos que acompanharam. Um grande abraço. É o Vinho Brasileiro em Destaque.